Oi Booktube, eu sou o Neto do Literaneto e no vídeo de hoje temos o que é pra mim o melhor vídeo do ano, que é a lista dos melhores livros que eu li em 2024. E esse ano tivemos livros que entraram pro ranking de melhores livros da minha vida, não só de 2024. Então esse vídeo tá com muita recomendação boa. Eu espero que vocês gostem de todas as indicações, porque realmente esse ano foi um dos mais especiais que eu tive com relação à leitura. Até porque o meu gosto literário mudou muito. Então assim, já abre o Scooby, ou então pega um bloquinho de papel e vai anotando, porque realmente a lista tá muito boa. Antes de começar o vídeo, vou fazer aquele meu momento jabá, pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, tá bom? Esse é um vídeo que eu gosto muito de fazer, porque são as principais dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Também vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra gente chegar naquela meta dos 1000 inscritos. E sério, gente, o vídeo de hoje vai tá bom, então ele já tá merecendo o like. E além de merecer o like, eu também estou presente em todas as redes sociais, olha só. Eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, e estou no Telegram com grupos de promoção em que eu sempre estou enviando aí várias ofertas todo santo dia para você comprar o seu livro aí muito mais barato. Estou cobrindo aí os eventos do ano de oferta dentro da Amazon. Somos mais de 30 mil pessoas, então aqui só tá faltando você. E antes de entrar na lista dos 10 melhores livros, eu queria trazer 3 menções honrosas de livros que foram 4,5 estrelas que eu fiquei completamente apaixonado e que eu não queria deixar de fora do ranking. A minha primeira menção honrosa, digamos assim, é A Lista de Coisas Suspeitas. Foi um livro que eu li esse ano e eu fiquei completamente fascinado, porque ele tem tanto drama familiar quanto uma parte de suspense. Bom, o livro ele se passa ali mais ou menos na década de 80, na Inglaterra, e ele vai contar a história da pequena Miv. A Miv, ela é uma criança ali nos seus 10, 11 anos, ela tá entrando ali na pré-adolescência e ela passa por uma pré-adolescência um pouco difícil, de você entender seu próprio corpo, qual é a sua personalidade, você sofre um pouco de bullying ali naquela época. Somado a isso, a mãe dela passou por um grande trauma que ninguém entende muito bem o que foi que aconteceu, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o surgimento de um assassino ali naquela cidade da Inglaterra, que é Yorkshire, que é o assassino de Yorkshire, que ele existiu na vida real e ele cometeu diversos homicídios. Então o pai da Miv decide se mudar da cidade, só que ela é muito apegada à sua amiga. E para não ter que mudar de cidade, ela vai montar uma lista de coisas suspeitas, ou seja, de pessoas suspeitas, para ela mesma começar uma investigação e tentar descobrir quem é o assassino de Yorkshire. Nisso, uma coisa que eu achei fantástica do livro é porque cada pessoa que a Miv ela acha que é o assassino, a gente vai entrar no foco da vida dessa pessoa e descobrir os dramas daquela família, né? Então a gente meio que vai compreender o drama de vários personagens daquela cidade. É um livro que pra mim foi muito emocionante, foi um livro que eu devorei. A escrita também é maravilhosa e é um livro que eu realmente recomendo muito. Uma outra menção honrosa que eu queria muito fazer é Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Rio. Aqui a gente vai ter um livro que ele é um clássico, eu acho, já do Dark Academia, só que teen. Ele é meio adolescente, meio Gossip Girl. A gente vai ter um grupo de 7 amigos que faz parte de uma faculdade aí de artes cênicas de elite, né? E a ambientação dessa faculdade é incrível, gente. Você realmente consegue imaginar todos os cenários, todos os personagens. A gente vai ter um grupo aqui de 7 amigos em que um deles vai falecer, um deles vai matar e um deles vai sair como culpado, que é o nosso protagonista, é o Oliver. Quando o livro começa, o Oliver, ele tá cumprindo, né, a pena dele há 10 anos, então é o momento que ele é solto. E ele foi julgado como culpado pela morte de um desses 7 amigos ali durante a fase da adolescência barra adulto, ele tinha 21. Daí o livro, ele volta no tempo pra gente compreender a dinâmica daqueles 7 amigos que eles tinham uma dinâmica muito estranha, porque o grupo ele meio que tinha uma hierarquia social e cada um escondia um segredo. E a gente também entra no drama das famílias desses 7 amigos. Já deu pra perceber que eu gosto muito, né? Quando o livro ele mescla drama familiar e assassinato. Pra mim é assim, é livro bom na certa. E aqui também a gente não vai ter tanto destaque assim na investigação. Realmente o foco é a construção desse grupo aí de amigos. O que é que aconteceu no passado. E assim, esse é um dos livros mais cinematográficos que eu já li. Tipo, eu realmente lia e eu ia assistindo as cenas acontecendo, tudo na minha cabeça, porque a ambientação e a escrita da autora é impecável. Então, enfim, muito mais do que recomendado, esse livro aqui também é maravilhoso. E a minha terceira e última menção honrosa que eu queria muito falar nesse vídeo é Guerra, Adorável Guerra. É uma das minhas leituras mais recentes, né, da Julie Berry. Eu li ele pro meu quadro de Lendo os Livros Favoritos dos Booktokers. E ele é um livro que ele vai se passar ali na Primeira / Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai acompanhar 2 histórias de amor, só que essas histórias de amor são contadas pelos deuses do Olimpo. Então Afrodite, Apolo, Hades, Ares. O livro ele tem 5 partes, então cada parte a gente vai ter ali uma grande reviravolta na trama. Então a gente vai acompanhar a história desses 2 casais, né, que estão sendo contadas por esses deuses gregos. As histórias vão entrar em convergência e depois a gente vai assistir a uma grande história. Esse é um livro que eu também achei fenomenal. No final eu terminei muito emotivo, com as lágrimas nos olhos.
Eu não curto muito, né, histórias de romance, mas essa daqui eu fiquei completamente fascinado, apaixonado. E por isso o livro também pra mim foi espetacular. Agora sim, chegou a hora da gente montar aí esse top 10 de livros favoritos. 2024 foi um ano excelente de leituras. Eu acho que todos os livros aqui foram 5 estrelas e favoritados, então tudo certinho. E o link de compra para todos esses livros vai estar disponível aqui na bio. E você comprando pelo meu link, você não vai pagar nada mais, eu só vou ganhar uma pequena comissão, que é o que ajuda aí a manter o meu trabalho aqui na internet, tá bom? Ajudem o Literaneto. O Literaneto precisa de ajuda para pagar a câmera. Em 10º lugar, começando aí essa lista, eu coloco A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Eu fiquei completamente obcecado por esse livro, porque ele parece muito uma novela das 7. E assim, eu sou noveleiro, eu sou fofoqueiro. O livro ele vai contar a história do Samuel. A mãe dele acabou de falecer e pede que ele retorne à cidade da família do pai dele. O pai dele abandonou tanto ele quanto a mãe quando ele era muito novo. Ele não tem memórias do pai. A única coisa que ele lembra do pai é o ódio, né, por ter sido abandonado. E a mãe dele faz ele prometer com que ele volte para a cidade e compreenda, né, a história e a raiz dele. Nisso, Samuel vai a pé para a cidade de Candeias, e lá ele vai descobrir que existe uma grande cabeça de um santo, uma obra que ficou ali mal construída, só sobrou a cabeça desse santo, e aí ele vai se abrigar na cabeça desse santo. Nisso ele vai começar a ouvir as orações que as pessoas fazem para esse Santo Antônio, né, para a cabeça desse santo, e aí a história vai ter vários desenrolares. É uma história muito brasileira, assim, eu realmente me senti pertencente a essa história. Eu li como se fosse, assim, claro que não vai existir a cabeça de um santo gigante, mas a magia, a cultura, a escrita da Socorro, é como se eu me sentisse em casa lendo esse livro. Foi esse sentimento que eu tive, foi de casa. E é um livro bem curtinho, assim, dá pra você ler em 1, 2 dias. E é um livro fenomenal e eu quero muito ler Oração pra Desaparecer, que é o outro livro da autora e que apareceu no unboxing que eu fiz, que eu postei semana passada aqui no canal. Em 9º lugar, coloquei A Estranha Série Diamond. Gente, vocês vão ver. Eu tô muito Paulo Hatzer. Porque aqui tem vários livros do Paulo. Eu coloquei A Estranha Série Diamond representando os livros de suspense. Esse ano eu li alguns livros de suspense. E esse aqui foi, eu acho que o único que eu dei 5 estrelas de favoritado. Realmente é um dos melhores livros de suspense que eu já li em toda a minha vida. E eu já li muitos. Se vocês quiserem, eu até gravo um vídeo aí de indicação de livros de suspense. E aqui no livro a gente vai acompanhar a história da Estranha Série Diamond. Ela é uma mulher ali nos seus 30 anos que tem um comportamento social atípico. Ela é muito diferente, assim, como se fosse uma esquisitona. Ninguém entende muito bem os trejeitos dela. Ela vive numa vida muito escondida ali com o pai, até que o pai dela morre. E como ela realmente não tem muito trejeito social, ela incinera o corpo do próprio pai. Olha só que bacana. Porque como ela não tem noção de como se portar socialmente, o pai dela morre e aí ela faz o que ela costuma fazer com o lixo, que é incinerar. Ao cremar o pai sem querer, ela vai começar a despertar a atenção ali dos moradores. E a Sally vai descobrir algumas cartas que o pai dela deixou pra ela, explicando por que ela age de forma diferente. Por que ela é tão diferente de todo mundo. Porque ela não tem memórias da infância dela. E isso, gente, acontece em 15% do livro. Olha só aqui, ó. Até abri na parte 2, que é quando a gente descobre. E é um plot twist gigantesco. É uma reviravolta gigantesca. E aí, a partir dessa reviravolta, a gente vai acompanhar novos personagens sendo introduzidos aqui na história. O que é que vai acontecer na vida da série quando ela descobre essa verdade. É um livro, pra mim, impecável. É um livro que eu fiquei aterrorizado durante toda a história. Eu realmente me senti ouvindo um podcast de True Crime. Essa é a síntese desse livro, assim. E se eu pudesse, eu apagava minha memória só pra reler A Estranha Série Diamond, porque realmente é impecável. Em 8º lugar, eu coloco Tom Lake, outro livro indicado pelo Paulo Hatz, meu pai, que esse é um livro meio Evelyn Hugo e é um livro de fofoca. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lara. A gente começa a história, ela tá ali fazendo uma audição pra uma peça de teatro. Daí o livro ele pula alguns anos, né? E ela tá, durante a pandemia, numa fazenda com as filhas e o marido, contando a história de que como ela quase se tornou um grande astro de Hollywood. Ela ia se tornar uma grande atriz, vencer prêmios, ter uma carreira glamourosa, mas algo aconteceu nesse passado que a impediu. Ao mesmo tempo, a gente também descobre que a Lara, ela se relacionou com Peter Duke, que ele é um grande astro, assim, de Hollywood. Todo mundo comenta sobre ele, todo mundo sempre elogiou a beleza dele. Ele fez diversos filmes, diversas séries, ganhou prêmios. Ele realmente é um grande galã aí de Hollywood. E aí as filhas descobrem, né, que a mãe dela se relacionou com esse super galã, mas que esse namoro também deu errado. E aí a história volta no passado pra gente compreender o porquê que a mãe dela não se tornou essa grande atriz e porquê que esse relacionamento com esse astro também não deu certo. E se as duas coisas têm relação ou não, porque ela saiu de ser uma grande atriz para se tornar dona de uma fazenda de cerejeiras. E é um livro de fofoca e de memórias, então eu também me sentia assistindo uma série, sabe, da HBO, e aí a gente vai resgatando a memória
daquele personagem, voltando no tempo pra acompanhar tudo o que aconteceu. E realmente me senti escutando uma grande e muito gostosa fofoca. Foi 5 estrelas e favoritado. Em sétimo lugar, pra não dizer que eu não ia pôr o livro de fantasia, eu vou colocar o lançamento que a gente teve, que foi Warbreaker. Eu li esse livro em inglês, mas eu tô aqui com a edição em português da trama. A menina está focando. Essa edição que está belíssima por dentro. Se eu não me engano, a trama pegou os direitos da edição gringa de luxo e colocou as artes e a diagramação aqui dentro da edição brasileira. Foi um livro de fantasia que eu dei 5 estrelas e favoritado. Eu sou completamente fascinado por essa história. Eu ainda não tinha lido ela do Brandon, né? Acho que só faltava esse livro e alguns contos pra eu completar toda a Cosmere, com exceção dos livros de Stormlight, porque esse ano eu também acabei Mistborn, só que não apareceu aqui porque eu não gostei muito do último livro da Segunda Era de Mistborn. Mas falando de Warbreaker, ele é um livro de fantasia único, então ele é perfeito, na minha opinião, para você que quer entrar aí no universo da Cosmere e que quer conhecer o Brandon Sanderson. Ele é um livro muito colorido, por conta aí do seu sistema de magia. E ele é um livro de fantasia também extremamente político e que tem pitadas até de romance, que a gente vai ter a introdução, digamos assim, de alguns casais que eu fiquei completamente fascinado quando eu li. Aqui a gente vai ter a história de 2 reinos e de 2 irmãs. Os 2 reinos são Idris e Haladrian, e a gente vai acompanhar a história de 2 irmãs, a Ciri e a Vivenna. A Vivenna e a Ciri, elas são filhas do rei de Idris. E a Idris está constantemente em guerra, só que é uma guerra fria, né? Não é uma guerra aberta, com o reino de Halandrian. No reino de Halandrian, nós temos os Returned. Eu li em inglês, então não sei como é que tá a tradução. Os Returned são pessoas que voltaram à vida depois da morte e se tornaram deuses. E eles têm uma grande quantidade de magia incorporadas dentro deles, chamada de biocroma. Nisso, para tentar apaziguar aí essa guerra, o rei de Idris, né, o pai das meninas, coloca a Vivenna para se casar com The God King, ou seja, o deus rei, é o deus mais poderoso de todos os deuses. E aqui é muito legal porque ele existe até um panteão dos deuses, então é como se fosse o Olimpo, sabe? Só que de última hora, o rei vai colocar a Ciri, que é a sua filha mais nova, para se casar com The God King. Então a Ciri, ela vai ser transportada para o reino de Halandrian, e a Vivenna, que é a irmã mais velha, vai atrás da sua irmã, né, pra tentar socorrer, porque o reino de Halandrian, ele é muito perigoso, ele esconde vários segredos, esconde vários mitos. E aí nisso essas 2 irmãs vão descobrir aí como é que funciona a corte de deuses e os segredos aí por trás da construção desse universo, que obviamente, né, é muito bem feita porque estamos falando de Brandon Sanderson. Eu dei 5 estrelas, esse livro tem reviravoltas e plot twists espetaculares, faz parte da Cosmere, mas você não vai deixar de entender nada caso você não tenha lido livros anteriores. É um livro que ele tem início, meio e fim, ele é bem completinho, muito gostosinho. Eu também li super rápido, mesmo sendo em inglês. E a gente também vai conhecer a Nightblood, que é uma espada mágica, e o Varsher, que é o espadachim, né, que tem a Nightblood. E esse personagem, ele é perfeito, tá bom? Então aí quem for ler Warbreaker, depois comenta comigo lá na DM o que você achou do Varsher e da história. Já estamos entrando aí no top 5. Em sexto lugar eu coloco A Natureza da Mordida. Foi um livro que eu li esse ano da Carla Madeira. E eu fiquei completamente fascinado por essa história. O final dela me deixou tão atônito que eu reli umas 4 vezes até eu entender. Daí eu fiquei na dúvida, fui procurar a resenha e fui conversar com outros amigos. E aí eles me deram uma outra visão, né, do que foi o final dessa história, que me deixou completamente louco. Aqui a gente vai ter a história da Bia e da Olivia. A Bia, ela é uma senhora que tá passando por um grande problema com relação à sua memória, né, uma doença de Alzheimer. Então ela tá perdendo um pouco da sua sanidade e ela já perdeu muito da sua memória. Ela é uma psiquiatra. E a Olivia é uma jovem ali de seus 30 a 40 anos, se eu não me engano ela é jornalista, olha só que nem eu. Essas 2 personagens vão começar a se encontrar num café ali de Belo Horizonte e compartilhar as suas vivências e principalmente os seus traumas e os seus abandonos, porque as 2 passaram por grandes ausências. A Bia, ela perdeu o marido e a Olivia, ela perdeu a melhor amiga. E quando eu falo perdeu, não é perder de morte, é perder para circunstâncias da vida, que a gente vai entender ao longo do livro o porquê que isso aconteceu. Esse livro, ele me marcou muito porque durante a adolescência, olha só, me expondo, eu acabei perdendo uma grande amiga minha, né? Éramos um grupo grande de amigas e uma delas saiu do dia pra noite sem explicação nenhuma, e isso causa meio que fofoca e comentários até hoje. E a Olivia passou pela mesma coisa com essa amiga dela, e aí eu fui lendo e acompanhando, né, a história da Olivia, e eu comecei a pegar mensagens muito profundas pra mim, e que me marcaram muito, assim, sabe? Eu consegui fazer a paz com o meu passado, então é um livro que me marcou muito e que tem um final que eu, gente, sério, como é que a Carla Madeira pensou nesse final? É um livro espetacular, ele é extremamente psicológico e até 40% por conta dessa falta de sanidade da Bia. A escrita, ela é um pouco conturbada, né? Você fica um pouco perdido ali durante a história,
Mas depois de 30, 40%, o livro ele entra meio que nos moldes da Carla Madeira, de a gente acompanhar a história daquela personagem, dos seus antepassados, os dramas, etc. Então, se você tiver algum problema com o começo desse livro, é normal. Daqui a pouquinho eu regulo, tá bom? Maravilhoso. Chegando aqui no top 5, olha só, gente, Paulo Hatz. Em quinto lugar eu coloco Violeta. Quem foi que indicou? Paulo Hatz, da Isabel Allende. Foi o meu primeiro contato com a Isabel Allende e com certeza não será o último, porque eu fiquei completamente obcecado, 5 estrelas e favoritado. Aqui a gente vai acompanhar a história da Violeta. Ela nasceu ali mais ou menos na década de 20, durante a gripe espanhola. Daí a gente também teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e por conta de todos esses fatores, a família da Violeta, que era uma família muito importante e renomada aqui na cidade desse país, que a gente entende que faz parte da América Latina, a família dela perde completamente tudo. Ela vai se tornar uma mulher muito pobre. E aí a gente vai acompanhar aqui a trajetória de vida dela, enquanto ela reconstrói a história da família dela e vai construir, na verdade, um grande império. Ela se torna uma pessoa muito importante, tanto politicamente quanto financeiramente. E o livro já abre com ela morrendo. Ela morre durante a pandemia de Covid-20. E ela vai contar a história da vida dela e da família dela para uma pessoa que a gente só sabe que ela ama muito, mas a gente não sabe quem é essa pessoa exatamente. A gente vai descobrir, obviamente, né, ao longo do livro. E é uma história que me marcou muito porque eu nunca tinha lido um livro que falasse diretamente sobre o período ditatorial da América Latina e sobre a história da América Latina como um todo. E eu acho que Isabel Allende abriu muito a porta para mim sobre a importância, né, da gente consumir a literatura feita dentro da América Latina, e é uma das minhas metas para 2025, porque foi um livro que eu fiquei completamente vidrado, obcecado. Esse livro aqui também parece muito uma série, sabe, da HBO. É um livro de 300 páginas que eu li super rapidinho, eu devo ter lido em 3, 4 dias. Um livro que a gente também tem muito drama familiar, a gente tem alguns suspenses, ou seja, né, nota 10, nota 10 de 10 pra mim. Em quarto lugar, olha só, temos dobradinha nesse vídeo, Véspera, da Carla Madeira. Tudo é Rio, ele em 2023, e entrou na lista, né, de melhores livros de 2023. Mas Tudo é Rio é o livro que eu menos gosto da Carla. Dei 4 estrelas pra Tudo é Rio, acho que 4 estrelas e meia, /75 pra Natureza da Mordida, e 5 estrelas pra Véspera, da Carla Madeira. Esse livro aqui me pegou de um jeito que eu acho que eu fiquei uns 2 meses, lendo outros livros e repensando toda a história que eu tinha consumido aqui. A gente vai acompanhar a história, primeiramente, da Vedina. Ela é uma mulher que está passando por alguns problemas, tanto no casamento, quanto em casa, quanto no trabalho. Ela tá ali praticamente na porta de um burnout, assim, pra enlouquecer, quebrar tudo. Nisso ela tem que levar o filho dela pra escola, ela coloca o filho ali atrás do carro, vai levar o filho pra escola, e aí o filho começa naquela algazarra, naquela destruição de uma criança de 10 anos. A criança tava muito encapetada. Daí ela perde a paciência, fala, pera aí, pra você aprender uma lição, eu vou te deixar aqui na rua rapidinho, tá bom? Você vai ficar aqui na rua pra você entender como é que é o mundo. Mas obviamente ela daria a volta pra buscar, era só pra dar um susto nessa criança. Ela deixa o filho ali no meio da rua, né, no acostamento, ela segue, dá a volta, né, faz o retorno pra conseguir pegar a criança, só que quando ela retorna, o filho dela não está mais na rua e o filho dela desaparece. A partir disso, o livro vai voltar uns 30, 40 anos e a gente vai acompanhar o nascimento do marido da Vedina e do irmão dele. E os irmãos, olha só, que lindo, né? Se chamam Caim e Abel, assim como, né, na mitologia bíblica, em que Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva, e Caim mata Abel por ciúme. Agora a gente acompanha a história de Caim e Abel e os seus pais, né, e a gente vai entender por que o pai decidiu dar o nome de Caim e Abel para esses irmãos. E essa história de Caim e Abel vai rolar praticamente como uma maldição, porque esses irmãos, eles vão acabar se desencontrando ali durante a vida. E nisso eles vão conhecer 2 mulheres, Vedina e Veneza. E daí a gente vai acompanhar a história desses 4 personagens e entender como cada um desses 4 personagens chegaram em grandes extremos da vida. Com o foco aqui na Vedina, que foi quem abandonou o próprio filho no meio da rua. É um livro. Gente, pra mim isso não é um livro. Pra mim isso é um acontecimento. É algo fenomenal, assim. A Carla Madeira aqui nesse livro fez algo absurdo. Eu fiquei fascinado e vidrado por esses personagens. Esse daqui eu acho que eu li em um dia e meio, porque eu precisava saber o que foi que aconteceu com o filho da Vedina, e eu precisava compreender o que foi que aconteceu com a história desses 2 irmãos. E o final desse livro, pra mim, é absurdo, é fenomenal. Também é outra história que eu queria muito perder a memória pra ler como se fosse, né, pela primeira vez, porque é sensacional e entrou aí, né, pra minha lista de melhores livros que eu já li na minha vida. Agora chegamos no querido pódio com o top 3 melhores livros que eu li em 2024. E o terceiro livro é esse bloco de concreto, é esse tijolo chamado Palavras de Radiância, olha só.
outro livro do meu pai, Brandon Sanderson. Eu praticamente só dei 5 estrelas a livros de fantasia do Brandon. O restante eu acabei não dando 5 estrelas, então não apareceu no vídeo. Não posso contar muito a história desse aqui, porque ele é sequência de Caminho dos Reis, que foi um livro que eu li no final de 2022, e eu também dei 5 estrelas de favoritado. E eu já estou com Sacramentadora pra ler esse ano, né, já. Esse daqui provavelmente é um dos, se não, o melhor livro de fantasia que eu já li em toda a minha vida. Esse livro, ele é épico em cada página. A construção de mundo do Brandon, pra mim, chega em outro patamar aqui com essa história. Eu já li muitos livros do Brandon, né? Mais de 11. E aqui ele tá absurdo. É fenomenal. A magnitude que essa história vai tomando ao longo, né, de cada livro é de arrepiar, gente. Realmente só lendo pra você compreender o quão magnífico é essa história aqui. Não se assusta pelo tamanho, pra você ter uma noção. Eu li isso aqui em 8 dias. Eu deixei de ir pra academia, trocava o horário do almoço, da janta. Eu ia dormir 1 da manhã só pra conseguir terminar essa leitura, porque ela é muito frenética. Nem todos os livros da saga de Stormlight são tão frenéticos assim, né? Mas esse aqui é tiro, porrada, bomba, tiro, porrada e mais bomba. Chegamos aí no top 2 de melhores livros de 2024 e eu por um segundo tive uma dúvida de qual seria o primeiro e qual seria o segundo, mas como o primeiro lugar foi tão marcante, importante pra mim, eu acabei colocando esse aqui como segundo, mas que também é incrível, que é Mentiras que Contamos, do Philip Boysen. Inclusive, eu quero muito falar sobre esse livro num próximo vídeo aqui no canal, porque eu quero comparar a história dele com a história de Nadando no Escuro, que é um livro que eu estou lendo agora, né, atualmente, e que se eu gostar muito, aí entra, né, pra lista de melhores livros de 2025. Bom, Mentiras que Contamos é um livro que me marcou tanto, que foi o estopim que me deu coragem pra me assumir gay pra minha mãe. E também me assumir pra internet e falar isso abertamente e livre e sem o menor sentimento de querer voltar pra dentro do armário, né? É um livro que me deu muita coragem. E aqui a gente vai acompanhar a história do Philip, que, olha só, é o mesmo nome do autor. Então, esse livro, ele tem pitadas aí de autoficção. E o Philip, ele mora numa cidade muito pequena da França, ali mais ou menos na década de 80. E ele sempre sofreu muito por conta da sua orientação sexual. Ele é um homem gay, por conta dos trejeitos dele. Enfim, as pessoas começam a perceber. E aí ele se torna alvo de rumores, de violências, de xingamentos. E ele vai levando isso com um grande sonho de sair dessa pequena cidade da França. Daí, nisso, vai surgir um galã, um homem muito gostoso, maravilhoso, chamado Thomas. Dentro dessa escola, ele tá no último ano do ensino médio, e ele fica completamente fascinado e apaixonado pelo Thomas. O Thomas, ele entra como um grande galanteador, sabe? Aquele bad boy, de jaqueta, óculos de sol, com um cigarro na mão, um padrão. E o Philip fica completamente, né, vidrado, obcecado, apaixonado por ele. Mas ele logo pensa, a última pessoa que o Thomas vai olhar dentro dessa escola sou eu. Até que um dia, do nada, o Thomas vai propor um encontro aqui pro Philip. Um encontro às escondidas no fundo de um colégio. E a partir disso eles vão começar a desenvolver uma relação que, primeiramente, fica ali só na parte da descoberta, do prazer, do carnal. Só que ao longo do livro a gente vai percebendo que a relação deles vai escalando pra parte afetiva. Até que algo vai acontecer aí nesse passado, nesse verão que eles têm aí de amor. A gente descobre que eles dois se separaram. Nisso o livro ele vai pular 35, 40 anos. E aí a gente descobre que o Philip se tornou um escritor mundialmente famoso e gay. E ele expõe em todas as entrevistas, né, que ele vai dar que ele é gay. E durante uma coletiva de imprensa com uma jornalista para lançar o seu novo livro, o Philip, ali de vislumbre, ele vai ver o Thomas. E aí ele sai correndo, aí o capítulo fecha e a gente volta pro passado para tentar compreender ali o que foi que verdadeiramente aconteceu no romance entre eles dois. E o final do livro, gente, eu só tava chorando. Eu tava chorando. Eu fiz várias marcações do livro. Muitas marcações. Eu senti como se essa história fosse contada, escrita pra mim, como se ela foi escrita pensando no que eu precisava ler, pra eu conseguir tomar algumas decisões da minha vida. Por isso que me marcou tanto, por isso que foi 5 estrelas de favoritado, por isso que é espetacular. É um livro que pode não funcionar pra todo mundo, porque eu acho que se você não for uma pessoa LGBTQIAPN+, talvez não dialogue tanto com a sua vivência, mas é um livro espetacular. A escrita do Philip é incrível. Eu depois saí correndo pra tentar encontrar outros livros dele em português, eu só achei um. Inclusive fica aí a pedido do Viu Astral Cultural publicar os outros livros do Philip, porque isso aqui foi perfeito e marcou
a minha alma, a minha história, digamos. E chegamos no primeiro lugar. Qual foi o melhor livro que eu li em 2024 depois de uma lista de livros incríveis? Tinha que ser ele, 3, da Valérie Perrin. Eu não sei se você acompanhou aí o meu vídeo de lendo os livros favoritos dos BookTokers. Eu li esse livro por conta da Ana Ju Livros, que é uma amiga minha, que eu confio de olhos fechados aí na indicação dos livros, porque ela é maravilhosa. E aí o primeiro episódio desse quadro foi lendo 3, e foi um vídeo que viralizou, né? Enfim, muita gente leu 3 por conta desse vídeo. E muito mais gente também, obviamente, leu esse livro por conta da Ana Ju. A Ana Ju popularizou esse livro no Brasil todo. E pra vocês terem uma noção, quando eu tava mais ou menos aqui, eu acho, né, 90%, eu tive uma crise de choro com esse livro porque a história tava acabando. Eu nunca tinha sentido nada parecido na minha vida com relação a isso. Nada, nunca. Eu nunca tinha chorado porque a história tava acabando. Eu chorava pela morte de algum personagem, por um grande amor, mas porque o livro tava acabando, não. E aqui a gente vai acompanhar a história desses 3 amigos, que eles são 3 ou nada, né? 3 ou a solidão. É um livro que também se passa na França. Inclusive, gente, eu estou agora fascinado por escritores franceses ou italianos, estou nessa vibe. Esses 3 amigos, eles se conheceram na infância, né, bem pequenos, ali com 8 anos, e eles logo se tornaram uma coisa só. Então eles se tornaram muito amigos, eles se tornaram inseparáveis. Sempre que um precisava, o outro estava. E eles formam esse trio que as pessoas, ao longo do tempo, não vão muito bem entendendo se é um triângulo amoroso, se eles formam um trisal. Ninguém entende muito bem a dinâmica deles 3, só eles 3. Então a gente tem a Nina, o Etienne e o Adrien. E a gente vai acompanhar muito a infância, a pré-adolescência, a adolescência e a fase adulta. Só que a gente descobre que eles 3 se separaram. Eles 3 não olham mais um na cara do outro, né? Depois que algo aconteceu durante o verão. Daí o livro pula alguns anos, a gente vai ter esses 3 personagens já adultos, e eles vão precisar se reencontrar. Porque uma jornalista vai começar a investigar um crime que talvez tenha relação com algo que eles 3 fizeram lá no verão, em que também aconteceu uma outra coisa que fizeram com que eles 3 parassem de se falar. E então o livro, ele tem essa camada, né, de romance policial, de suspense, de investigação, mas não é o foco. Realmente o foco é a construção desses 3 personagens, da amizade deles, do porquê que eles se desencontraram na vida, né? E é um livro que me marcou, cara, profundamente, porque eu tô com 22 anos agora, e ao longo da vida a gente vai acabar perdendo, né, um amigo ou outro. Eu acho que por isso que todo mundo acaba se identificando muito com 3. Porque quem é que nunca perdeu um amigo, né? E aí, quando eu falo perder, não é perder de morte, é perda de desencontro mesmo, né? Falta de interesse, quando a pessoa muda muito. E eu já perdi alguns amigos na vida com relação a desencontro, porque a pessoa mudou, porque eu mudei, porque eu não concordo mais com a forma de agir daquela pessoa. E esse livro mexeu muito comigo. O final, gente, eu só fazia chorar. Eu só fazia chorar. E eu lembro que editando o vídeo, eu chorei. Postando o vídeo, eu chorei de novo. Um livro que realmente me marcou de um jeito que talvez nenhum outro livro tenha me marcado ainda, sabe? Ele me marcou. E me marcou de uma maneira muito específica, porque na época eu tava sofrendo muito, né? Pela separação que eu tive com alguns amigos meus. Então esse livro caiu como uma luva pra eu ir pro fundo do poço. E realmente é o melhor livro que eu li em 2024, pela escrita, pela trama policial, que é uma coisa que eu amo, pelas reviravoltas, né? A gente tem plot twists. E pela introdução desses personagens que eu senti como se fossem meus amigos, que eu senti como se fizessem parte da minha vida. Eu realmente vivenciei essa história a cada página. Então por isso ele tá aqui em primeiro lugar. Espetacular, fenomenal. E eu tô muito louco pra ler Água Fresca para Flores, que é outro livro da autora Valérie Perrin. Então, vídeo terminado, olha só, tá aí a minha lista de 10 livros e 3 menções honrosas, né, com o melhor que eu li de 2024. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês peguem alguma indicação de leitura daqui. Então, se você ler, ou então tiver interesse, né, de ler aí qualquer livro que eu tenha citado aqui nesse vídeo, já comenta aqui embaixo, me manda uma DM no Instagram, me manda uma DM no TikTok, contando a sua experiência com algum desses livros. Lembrando novamente que o link de compra de todos os livros vão estar aqui na descrição, né? Pra você me ajudar e ajudar o canal. E pra você deixar o like, tá bom? Porque eu indiquei realmente muito livro bom. Até a próxima quinta-feira, tá bom? Vídeo novo às 18 horas. Beijinhos!